Olá, terráqueos! Sejam muito bem-vindos à live aula da molécula da definição. Como é que tá o áudio aí? Edmar, Juju, vocês que estão entrando aí, me confirma se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. Olha a sua aí. E se vocês estão conseguindo me entender bem. Já vou baixar esse som aí, só aguardar alguns segundinhos enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, Ju. Boa noite, cadê minha Fit Forma? Fit Boa Forma. Hoje tem um cenário aqui, estamos chique. Ó, o pessoal que tá lá no grupo, recebendo já a notificação, então o pessoal tá chegando e eu vou guardar mais uns 2 minutinhos pra gente já iniciar nosso conteúdo sobre a molécula da definição. Boa noite, Edmar, monstro. Jennifer tá aí, Adriana, sejam bem-vindas. Sil Prado. Vocês conhecem essa música aí? Essa música aí há uns 2, 3 anos, na antiga Maximis, nós usávamos nos vídeos também. Quem sabe volta agora, hein? Pessoal, só manda um ok aqui, um joinha, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo ver bem a imagem. E o principal, vocês estão vendo esse botãozinho aqui embaixo de compartilhamento? É importante que você compartilhe esse conteúdo com mais alguém, porque hoje a gente vai falar sobre a molécula da definição e eu vou explicar fisiologicamente como que isso aí atua no corpo, para a gente conseguir até aproveitar para pausar o som aqui. Eu vou explicar fisiologicamente como que a molécula da definição atua no nosso corpo para fazer com que a gente ganhe massa muscular, perca gordura, ou seja, fique mais definido, como o nome já diz, molécula da definição. Isso de forma natural. E é possível, tem treinos específicos que você consegue estimular isso, eu vou mostrar para vocês. E podem ficar até o final, a gente está fazendo um conteúdo aqui unicamente para compartilhar essa descoberta da molécula da definição. É uma descoberta recente, realmente. Eu já tinha uma noção sobre isso, mas fazem pouco tempo que eu descobri realmente o quanto que isso pode ser aproveitado nos treinos. Então alguns alunos e alunas já estão tendo experiências no treino aí de como que é ativar essa molécula, como que a gente faz para chegar até a ativação da molécula da definição. E quem me acompanha aqui no Instagram já viu que final de semana a gente fez uma gravação com algumas atletas e nessa gravação foi justamente a gente poder mostrar como que a gente faz na prática para ativar a molécula da definição, beleza? Então, pessoal, como vocês já vêm me acompanhando há algum tempo aqui, vocês sabem que tem umas coisas que eu prezo em relação ao treinamento: segurança de execução, intensidade também, né, uma boa seleção de exercícios. Então tudo isso aí são coisas que fazem parte da musculação. O que a gente vai falar hoje aqui é algo além disso. Então esse conteúdo de hoje é justamente para você que já treina, você já tem alguma experiência com a academia, você já provavelmente nos primeiros meses que você treinou ali, você conseguiu ver uma melhora na tua composição, você conseguiu ganhar um pouquinho de massa muscular, perder um pouquinho de gordura, mas aí chega um momento que você estagna, que você não consegue mais progredir dali, né? O famoso efeito platô. Isso daí é muito comum, infelizmente, porque assim, existem reações no corpo que fazem com que isso aí aconteça. Eu vou explicar no decorrer da live, da aula hoje aqui, quais são essas reações de uma maneira super simples, tá? É um conteúdo feito realmente para você que treina, não é um conteúdo técnico para professores, mas eu quero que você entenda na prática o que fez você chegar nesse efeito platô, o que fez você parar de evoluir e como que você consegue driblar isso, beleza? Então eu vi que agora o pessoal dos grupos aí tá começando a entrar. Denise, Cleide, ó o João aí, João Ribeiro. Pessoal, quem puder comentar aqui, ó, da onde que vocês são, porque eu vi que bastante gente começou a me seguir nesses últimos dias aqui, então é legal para eu conhecer vocês também. Quero que vocês comentem o seguinte, ó, da onde que você é e se você já treina, tá? Se você já treina e se couber aqui ainda, coloca o que você quer: emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você quer definição mesmo, o que você busca? Você é da onde para poder conhecer você? Qual que é o seu objetivo e se você já está treinando musculação principalmente. Enquanto isso, eu vou aproveitar para me apresentar, enquanto vocês vão chegando aí. Eu sou o treinador Luiz Nunes, eu tenho algumas especializações na área de fisiologia, biomecânica, trabalho com consultoria online, com atendimento com
alunos já há mais de 10 anos. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é uma ciência aplicada na prática. A gente sabe que na musculação, no treinamento, a gente precisa unir bem a parte científica com a parte prática. Então, é isso que eu vou resumir para vocês aqui. Denise, lá de Palmeira, Paraná. Já passei por algumas vezes aí, acho que indo para o litoral, provavelmente. Ó, já treina faz tempo e precisa ganhar massa muscular. Essa live aqui é para você, Denise. É para você. Porque o que a gente vai falar aqui, molécula da definição, é justamente para quem já treina. Assim, para iniciante, até vou já dar um spoiler para vocês, tá? Eu tenho um spoiler do conteúdo que é o seguinte. O corpo humano ele é tão fantástico que você pode treinar errado, comer errado, mas só o fato de você estar fazendo uma atividade física já vai te dar algum tipo de resultado. Principalmente quando você é sedentário, quando você começa a fazer alguma atividade. Então você tem ali... comentando meu desodorante aí, não acredito, vocês viram nos meus stories que estragou meu desodorante? Ainda bem que na live não tem cheiro, né, Daiane? Enfim, o que acontece quando você treina é que de qualquer forma você vai ter algum tipo de resultado, porque o teu corpo vai precisar se adaptar àqueles estímulos que você está dando. Só que chega um momento que o teu corpo se adaptou já àquele tipo de estímulo e você continuar treinando errado e comendo errado já não vai funcionar mais. Então, se você quer realmente ganhar massa muscular, que é muito difícil, você precisa de algumas estratégias que eu vou explicar aqui. Cleide, lá de Belo Horizonte, quer definir e não faz academia. Cleide, olha só, tem uma notícia legal para você. Você consegue definir o seu corpo, inclusive sem precisar ir para academia. Você pode fazer treinos em casa, por exemplo. O que você precisa é dar os estímulos corretos. Então, quando você faz um exercício na academia, por exemplo, não é o fato de você estar na academia que vai te dar resultado, mas sim o fato de você estar se movimentando e estimulando os músculos do teu corpo da forma específica que vai te trazer resultado, tá? Então, mesmo que você não faça academia, se você quer definir, se esse for o problema de não fazer academia, está resolvido, é só realmente você ter uma estratégia eficiente para fazer esses treinos em casa com a mesma qualidade e intensidade que fosse na academia, e esse conteúdo também aqui vai te ajudar bastante. Juju lá de Salvador, deve estar calor aí, né, Ju? Precisa ganhar massa e faz musculação. Então, perfeito, Ju. A musculação ela é a mãe de todos os esportes, ela vai te ajudar a ganhar massa muscular. Se você quiser, por exemplo, emagrecer, como eu até postei hoje à tarde, algumas pessoas já devem ter visto. Se você quer emagrecer, por exemplo, aposte nos treinos de força, aposte na musculação, porque ela vai ser muito, muito eficiente para fazer com que você perca gordura também. Mas se você quer ganhar massa muscular, nada supera a musculação. Porém, como eu expliquei antes, a musculação... ela, em primeiro momento, ela vai dar resultado de qualquer forma, mas depois que você já está alguns meses treinando, aí você precisa de uma estratégia bem feita para conseguir colher os melhores resultados a médio e longo prazo também. O Jefferson entrou aí, grande Jefferson, um monstro da PLR. Então agora a gente vai iniciar o nosso conteúdo, tá? Eu quero já alinhar com todo mundo aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Aproveitem, enquanto a gente não começou o conteúdo, ainda agora é a hora para você clicar no botãozinho de compartilhar aqui no aviãozinho e poder encaminhar isso aí para mais pessoas. Porque quanto mais pessoas estiverem assistindo isso aqui, além de vocês estarem me ajudando também, vocês vão estar ajudando vocês mesmos. Por quê? É fato que se você tiver uma informação sozinha para você aplicar nos seus treinos, talvez você acabe esquecendo, não consiga aplicar isso da melhor forma possível. Agora, se você marca um parceiro de treino, uma pessoa que você conversa sobre academia, aquela pessoa que tem objetivos também de evoluir assim como você, vocês vão ter assunto em comum, vão poder discutir isso aí, vão poder conversar e evoluir juntos. Então compartilha esse conteúdo, compartilha essa live aqui, essa aula com mais pessoas, tá? Pra gente poder evoluir juntos aí, tá certo? Então o que a gente vai falar hoje aqui é sobre a molécula da definição, porém, não é só simplesmente sobre a molécula da definição, vai ser uma aula de fisiologia. Eu vou falar para vocês aqui como que a gente consegue ganhar massa muscular de forma natural através da molécula da definição, ativando a molécula da definição. Isso, inclusive, se você já treina há anos. Porque o iniciante, inconscientemente, ele acaba tendo esse ganho, como eu comentei. Mas se você treina há anos, é um pouco mais difícil. Então, nessa experiência assim, de mais de 10 anos trabalhando com musculação, principalmente atendendo mulheres, eu observo assim, que as maiores queixas das mulheres são o quê? Aquela pochetinha que fica ali embaixo do umbigo, aquele tchauzinho que não é de miss, é de polenteira, aquele glúteo que não fica durinho, aquela coxa que tem celulite, tem flacidez, e você pode se matar na dieta, que parece que não sai. Você usa os exercícios mais aleatórios possíveis, mais diferentes, tenta estimular de qualquer forma, mas parece que não evolui. No começo, quando você começou
a treinar, provavelmente você percebeu ali um desenvolvimento muscular, uma perca de gordura e depois você não conseguiu progredir. Então o que acontece? Por que você não consegue progredir nessas situações? Por que você estagna nos resultados? O teu corpo ele vai estar a todo momento buscando um negócio chamado homeostase, que é o quê? É você... Salve nossas pelancas, isso. Deixa pra nós, Mayara. Dai. O corpo vai estar a todo momento buscando um negócio chamado homeostase, que é o quê? É ficar estabilizado de como ele está. É mais natural para nós, é mais fisiológico, pensando em sobrevivência, que você evite desgastes que te criem microlesões, por exemplo, como é o caso da musculação, e façam com que você gaste mais calorias, mais energia para recuperar de um treino. Para o teu corpo, pensando em sobrevivência, pensa o seguinte, ó, há menos de 1000 anos atrás a gente não tinha nem energia elétrica. Então a gente tinha que economizar energia para... a gente não sabia nem quando quer comer a próxima vez, a gente precisava estocar gordura para ter uma boa fonte de calor, a gente precisava sermos ágeis e atléticos para fugir e caçar. Então a massa muscular, um corpo esteticamente bonito, ter massa muscular acima do que aquilo que você usa no dia a dia. Imagina que você trabalha no escritório, por exemplo, você fica todo dia sentado ali e você faz poucas atividades físicas no teu dia. A quantidade de massa muscular que você precisa para viver, ela é pequena. Então, para o teu corpo, ela é mais viável para o teu corpo você armazenar a gordura, que é uma fonte de energia excelente, e eliminar o excesso de massa muscular, que para o teu corpo, a ponto de vista de sobrevivência, seria um gasto energético desnecessário. Porém, a gente está em 2022, a gente já tem tecnologia para a gente poder estocar comida, a gente já consegue nos aquecermos no inverno e a gente quer ficar bonito. Vocês querem chegar no final do ano, ir para a praia, você quer agora no carnaval aproveitar uma piscina, ficar bem com biquíni, ficar bem sem camisa, e aí como é que você faz para conseguir estimular o teu corpo para ele segurar a massa muscular e eliminar a gordura, dando as mensagens corretas. Essas mensagens corretas são o quê? Treino, alimentação? Logicamente. Descanso? Claro que é. E aí quando você já treina mais tempo, que você já treina bem, que você já se alimenta bem e que você já descansa bem. E você faz isso há mais de ano e não consegue progredir. É aí que você precisa de uma estratégia para conseguir sair desse efeito platô. E agora que a gente vai falar da molecular definição. Bom, a molecular definição é um nome que eu dei para simplificar uma reação específica que acontece no seu corpo, um peptídeo na realidade. Já vou escrever aqui o nome dele para vocês poderem, inclusive, tirar um print aqui e entenderem melhor sobre isso. Eu vou mostrar aqui depois alguns slides que vai explicar para vocês fisiologicamente qual que é a função dessa molécula de definição, tá? E assim, não se assustem se a minha letra não for das melhores. Eu tentei desenhar um DNA aqui, ó, vocês podem ver que ótimo, perfeito, né? Parece foto. Seguinte, o que é a molécula de definição? A gente vai chamar ela por uma sigla, tá? Essa sigla é MGF. Alguém já ouviu falar do MGF alguma vez na vida? MGF é uma sigla em inglês para as palavras Mechano Growth Factor. Na tradução em português, isso significa fator mecânico do crescimento. Então, pelo nome, você já começa a entender, a associar o que quer dizer isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo sobre isso aí. Ó, a Denise comentou que nunca ouviu falar disso. Muitos profissionais nunca ouviram falar disso. Eu tinha ouvido falar pouquíssimas vezes disso. E em um dos cursos que eu fui fazer esse ano ainda, uma conversa com um doutor chamado Rafael Miranda, professor doutor, a gente conversou sobre essa molécula de definição, sobre o MGF, e a gente viu que realmente é muito eficaz a ativação dessa molécula durante o treino para quem busca hipertrofia, e é muito eficaz para quem já tem mais experiência de treino, tá? Por quê? O MGF, que é o fator mecânico do crescimento, ele é irmão gêmeo de um outro peptídeo que talvez vocês já tenham ouvido falar. Vou até dividir aqui em duas partes. Esse outro peptídeo, ele é chamado de IGF. Vocês já ouviram falar de IGF? MGF vocês já comentaram que não ouviram falar, mas IGF. O IGF, ele é um fator semelhante à insulina. Ele que faz
com que você tenha a reparação dos danos musculares para você ter hipertrofia, tá? Então assim, quando você treina musculação, mesmo que seu objetivo for emagrecimento, for condicionamento físico, etc., você sempre vai ter algo chamado hipertrofia. Então eu até vou escrever aqui, ó. Que letra maravilhosa. Hipertrofia. Vou dar aula de português e caligrafia. Aguarde. A hipertrofia é o que acontece. Você já deve ter ouvido falar, isso aí é um nome mais popular, mais comum. A hipertrofia é quando você dá o estímulo no treino de musculação e o teu corpo ele se recupera daquilo. Vamos imaginar que a sua fibra muscular, também é chamada de célula muscular, ela é essa bolinha aqui, ó. Isso aqui é a fibra muscular do seu glúteo. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor. Estão conseguindo ver bem? Essa célula muscular aqui, quando você treina, você tem pequenos danos que são causados aqui devido ao treino. Você está aqui fazendo rosca direta, o teu bíceps vai estar criando danos microscópicos ali e o teu corpo, através do MGF, ele vai sinalizar para que o teu metabolismo coloque ali água, glicogênio, proteínas em geral, para poder recuperar essa célula muscular aqui. E aí o que acontece? O corpo ele entendeu. Esse estímulo, esse treino que foi dado aqui, ele criou danos musculares. Então esses danos musculares aqui eu preciso reparar eles e eu vou deixar um pouquinho maior aqui, um pouquinho mais forte. E aí essa recuperação que você faz aqui é o que a gente chama de hipertrofia. Então sessão de treino, atrás de sessão de treino, você estimula, aí você descansa, recupera e a tua célula muscular vai ficando cada vez maior, cada vez mais forte e se preparando para receber aquelas cargas, aqueles estímulos novamente. Então, isso é hipertrofia. E isso aqui, lembra que eu comentei antes que você pode treinar errado, comer errado e mesmo assim você vai ter algum tipo de resultado se você for um iniciante na musculação, se você for um sedentário que está começando a treinar ou você está muito tempo parado e você faz algum tipo de treino, por mais aleatório que seja, fazendo qualquer alimentação, algum resultado vai ter. Então, é graças a esse processo que acontece no seu corpo, graças ao IGF. Porém, o mesmo não acontece com o MGF, que é o irmão gêmeo que eu comentei. Lembra? Eles até são liberados por vias semelhantes no corpo. Mas o que acontece com o irmão gêmeo dele aqui, o MGF, é algo chamado, não hipertrofia, mas ele é chamado de hiperplasia. Vocês já ouviram falar disso aqui alguma vez? Comenta aqui quem já ouviu falar de hiperplasia. Hipertrofia eu sei que vocês conhecem, mas hiperplasia, que tem uma ligação direta com o MGF, que é a nossa molécula da definição, vocês conhecem? Já ouviram falar? Comenta aqui pra mim, o pessoal que comentou antes, ó. Joaquim, Denise, Rô, Dai. Vocês já ouviram falar de hiperplasia? A hiperplasia nada mais é que o seguinte: você está ali na academia, treinando, e aí a sua célula muscular aqui, que já passou pela hipertrofia, já está forte. Aqui está a fibra muscular de novo, forte. Você dá um dano muscular específico para ela, a ponto de, em vez dela somente recuperar aqueles pedacinhos que você degradou no treino de musculação, é um estímulo tão específico que faz com que essa célula muscular aqui, ela se duplique e gere outra. Então a hiperplasia é não o processo de você deixar a tua célula muscular, a tua fibra muscular mais forte, mas sim o processo de você treinar a ponto de conseguir multiplicar as suas células musculares, entendeu? Então aqui você treinou, a célula já tem hiperplasia. Aí aqui você treinou, essa célula também já tem hipertrofia, desculpa. E aí quando você tem a hiperplasia, essa célula aqui, ela gera outra célula capaz de ter hipertrofia também. Então, consequentemente, você vai ter um aumento real de massa muscular. E essa massa muscular vai se refletir em mais força para você, em mais densidade muscular, um músculo mais cheio, mais
durinho, sabe? Mais torneado, mais tonificado. E você vai conseguir, através da hiperplasia, ter uma evolução estética no teu shape, no teu físico, mesmo que você já treine há anos. Porque se você apenas der aquele estímulo natural de treinos tradicionais, você vai conseguir liberar o IGF na recuperação do teu treino e vai ter hipertrofia. Isso aqui qualquer treino faz. Você treinar até a falha, você fazer exercícios que vão te gerar dor, que vão fazer com que você canse. Ok, IGF faz isso. Até mesmo uma corrida na rua faz com que você libere IGF. Porém, para você liberar a molécula da definição, que é o apelido do MGF, vamos relembrar aqui, ó, sigla em inglês para Mechano Growth Factor, em português, fator mecânico do crescimento. Irmãozinho gêmeo desse hormônio aqui, ó, desse peptídeo que a galera adora na musculação, porque todo mundo sabe que isso aqui tá ligado à hipertrofia. Mas só que poucas pessoas entendem que o ouro está aqui realmente, principalmente para quem já treina mais tempo. Então, o ouro está em você ativar o MGF, que é a nossa molécula de definição, para você ter a hiperplasia, que é a multiplicação de células musculares. Vocês estão conseguindo entender aí? Vi que o pessoal comentou aqui que interessante, que legal, é muito massa mesmo. Inclusive, quando eu me aprofundei mais nesses estudos aqui, eu achei muito massa. Porque eu já sabia dessa questão da hiperplasia, já sabia de como que o IGF atua na hipertrofia também, mas uma coisa que eu não tinha o conhecimento ainda era como que a gente fazia na prática para conseguir estimular o MGF e ter a hiperplasia. Porque que a gente entendia era o quê? A hiperplasia ela pode ocorrer de alguma forma que ainda é desconhecida. Isso até poucos anos atrás se acreditava. Gostei, Denise, ó, bora ativar o MGF, é isso que a gente quer. Por quê? Treinos tradicionais, você tem uma hipertrofia tradicional e chega um momento que você estagna, você não consegue mais evoluir. E aí, se você ativa o MGF, aí você consegue evoluir mesmo treinando há bastante tempo, você consegue ter um glúteo diferenciado, uma coxa mais durinha, e aí, consequentemente, com mais massa muscular, o teu corpo vai virar um forninho para queimar gordura. E aí aquela pochetinha debaixo do abdômen sai, aquele bracinho de polenteira sai também. Boa noite aqui para o Rogério, que comentou da minha letra. A minha letra, como eu comentei, Rogério, acho que você não estava ainda na live, mas em breve eu vou dar aulas de português e de caligrafia. Como vocês podem ver, aqui é a minha especialidade, é meu dom escrever bonito. Gostei da pergunta da Dai aqui, ó. E para quem está no processo de emagrecimento, vai ser o mesmo esquema? Sim, Dai. Por quê? Ó? Se você quer emagrecer, quem viu os stories hoje até deve ter entendido o que eu vou falar agora. Se você quer emagrecer, o que você precisa é focar em treinos que te deem mais força. Consequentemente, com mais força, você vai ter mais massa muscular, e massa muscular não quer dizer que você vai virar Graciane Barbosa. Quer dizer que você vai ter um corpo muito mais funcional, um metabolismo muito melhor para poder oxidar as gorduras. E se você tiver com a tua alimentação bem alinhada nesse processo, é lógico que você vai perder peso e ter uma qualidade estética muito maior. Então, assim, para você emagrecer, para você ganhar massa muscular, para você ter mais estética e qualidade no seu shape, você precisa treinar com intensidade. Isso aí já é sabido. E aí, você tem a hipertrofia. Porém, o que eu vou explicar daqui a pouquinho vai ser como você vai treinar com a intensidade ideal, específica para você ativar a molécula de definição, que é o nosso MGF, e ter a hiperplasia, o aumento das células musculares. Beleza? Estão entendendo bem aqui? Estou indo muito rápido, está muito confuso, está muito fácil. Gostando de ver os comentários aí. Show de bola. Eu até tenho alguns artigos que eu quero compartilhar com vocês aqui antes de mostrar para vocês na prática como que a gente estimula isso daqui, tá bom? Edmar, agora eu estou ansioso para saber como estimular a hiperplasia no treino e eu vou contar para vocês, fica comigo aqui. Ó, só com o dedo aqui, faz o seguinte, ó, se você segurar apertado o coraçãozinho que tem aqui do lado, ele sai tipo uma chuvinha de coraçãozinho, tipo uns foguetinhos. Faz isso aí, segura apertado aqui, beleza? Eu tenho 60 anos, sou magra, meu peso é normal e eu faço exercício há 2 anos e não vi muitos resultados. E foi o que comentou? Norma, o segredo para você ter resultados é você, além de periodizar seu treino, organizar ele de uma forma específica, você tenha variações durante o ano, é você, depois de 2 anos, conseguir buscar algo além da hipertrofia. Então, além da hipertrofia, e sim a hiperplasia. Então é justamente isso. Fica aqui que eu já vou explicar como é que você vai conseguir, após 2 anos de treino, progredir no seu corpo. A Rô está comentando aqui, ó,
em que momento específico do treino que essa molécula é estimulada. Aguardem que eu já vou mostrar para vocês. A Rô, por exemplo, que é uma aluna, uma atleta, que eu acompanho já faz um pouco mais de um ano, ela já treinava antes de fazer acompanhamento comigo já há um bom tempo. E até nos banners, na página que vocês entraram e no grupo do WhatsApp, que acredito que a maioria de vocês está, vocês devem ter visto a foto dela de costa, mostrando o glúteo ali. Por quê? Ela já treinava há muito tempo e ela é um exemplo perfeito de uma pessoa que conseguiu mudar o formato do glúteo, conseguiu ter um físico muito mais estético e harmônico, de forma natural, sim, através do treino e da alimentação, porque foram estímulos no treino que fizeram aquilo ali, e ela conseguiu desenvolver mesmo treinando há anos. Então, são estratégias que vocês vão entendendo aqui. Consigo hipertrofia com o treino que eu comprei para fazer em casa? Você consegue, como eu comentei antes, Dai. Treinar em casa ou treinar na academia, o que importa é que você está fazendo um movimento do teu corpo. Então, o seu corpo está se movimentando, tanto em casa quanto na academia. O que diferencia é que na academia você tem um pouco mais de conforto, talvez, tem mais cargas para utilizar, você tem aparelhos específicos que vão facilitar para você. Porém, se você treinar em casa e você tiver uma boa estrutura de elásticos, por exemplo, boas cargas para você usar e principalmente você cuidar com a qualidade de execução e a intensidade dos exercícios, eu tenho certeza que você vai conseguir ativar o MGF com certeza, tá? Então, vou mostrar aqui na prática, deixa eu abrir aqui a apresentação de slides para vocês. Droga, ficou muito pequeno, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas enfim, isso aqui é um estudo da Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício de 2013, só para poder mostrar para vocês como já existem estudos onde a gente consegue identificar essa importância do MGF. Que eu vou dar uma resumida, porque eu já conheço esse estudo aqui. Basicamente, o que diz aqui, não dá para ver perfeitamente porque cortou as laterais, mas é o seguinte, ele explica que o IGF, ele atua através da diferenciação das células musculares. O que é a diferenciação das células musculares? Ele faz com que essa célula aqui, que poderia ser uma célula muscular, mas poderia ser uma célula de qualquer outra função no corpo, o IGF ele dá a sensação que é para você recuperar aqui. Enquanto o MGF, pelo que mostra nesse estudo aqui, ele é responsável por aumentar a quantidade de células musculares. Então, de nada adiantaria eu só ter IGF e não conseguir progredir, aumentar o número de células musculares, tá? Mas vocês estão me perguntando aqui como é que faço para ativar o MGF no treino, na prática. Já adianto, Dai, que não é com as duas crianças. Usar as duas crianças de peso para você agachar pode ser uma boa, mas acho que é um peso que se movimenta demais. Talvez seja mais fácil você usar uma mochila. Seguinte, você tem alguns momentos no teu treino que você faz a contração muscular, outros momentos que você faz o relaxamento muscular e outros momentos que você deixou o peso parado, ou embaixo, ou em cima, que a gente chama de isometria. Tá? Então agora eu vou explicar uma outra parte, que é a prática de como você vai ativar o MGF. Entenderam bem aqui? Então, a gente vai dividir o ganho de massa muscular de vocês em duas partes. A primeira, hipertrofia, que é o aumento do tamanho, da força, do volume de uma célula muscular, de uma fibra muscular. O MGF, Meccano Growth Factor, fator mecânico do crescimento, gera hiperplasia. Hiperplasia é a multiplicação dessas fibras musculares. E aí aqui, como eu comentei, está o ouro. Só que como é que a gente ativa o MGF? Então, MGF, deixa eu ver se dá para enxergar bem aqui. Dá, né? A gente ativa em alguns momentos específicos do treino. O principal momento do treino que você ativa a liberação da molécula da definição, do MGF, é quando você chega na falha muscular. Mas aí você deve estar perguntando, falha muscular, eu já treino até a falha. Só que você sabia que existe mais do que um tipo de falha muscular? Treinar até a falha virou moda. Hoje em dia todo mundo diz, faz até a falha. Por quê? Porque você encontra uma carga ali que você não consegue mais executar repetições. Só que somente isso você vai ter aquele resultado normal, tradicional. E quando você chega naquele efeito platô, você não consegue evoluir mais. Então qual que é a falha muscular real que vai estimular a molécula da definição? A gente tem aqui, para estimular a hipertrofia, a gente tem a falha concêntrica. Minha letra é um espetáculo. A falha concêntrica é o que faz com que a fibra muscular fique cada vez mais forte, que faz com que
quando você está treinando, fazendo um exercício, você não consiga mais contrair o músculo, realizar uma repetição com qualidade, a gente chama de falha concêntrica. Porém, para você gerar um estímulo tão forte, o que é falha muscular? A Janaína perguntou aqui. Bom, aproveitando, já vou só repetir aqui. Falha muscular, imagina você em uma rosca direta, fazendo esse exercício aqui, ó, subindo peso e descendo peso. Quando você faz esse movimento de contrair o músculo, a gente chama de fase concêntrica do exercício, do movimento. Essa fase concêntrica, chega um momento que você fez tantas repetições ou que a carga está tão alta que você não consegue mais executar o movimento. Você tenta subir e não sobe mais. Isso aqui acontece em todos os exercícios, no agachamento, leg press, extensora. Todos os exercícios acontece esse momento de fase concêntrica do exercício, e se você buscar a falha muscular que eu não conseguir executar mais, você vai sentir ali uma dor, uma queimação que vai vir acompanhada daquele momento que você não consegue mais executar repetições. Isso a gente chama de falha muscular, então, tá? Essa falha, muitas pessoas preconizam que ela é importante no treino, e realmente. Eu acho que quando você está em um nível já intermediário, avançado de treinamento, você deve buscar a falha muscular. E aí, quando você treina a falha muscular, você tem a liberação de IGF, que vai te gerar a hipertrofia, que é o aumento de uma célula muscular. Porém, existem mais dois momentos de um movimento, que são o momento da fase excêntrica e da fase isométrica. Então, começando pela fase isométrica, que é quando você está em o músculo parado, por exemplo, você está aqui com o peso na mão, fazendo esse exercício aqui, de repente você para e mantém o peso parado. O teu músculo, nesse momento, ele não está nem contraindo além dessa posição e nem relaxando além dessa posição. Então ele está travado, ele está em isometria, que é o que nós chamamos. Essa isometria, ela já libera mais MGF, mais molécula de definição, do que simplesmente a falha concêntrica. Então, já é melhor você buscar uma falha, por exemplo, de você não conseguir mais segurar um peso parado, do que você simplesmente treinar até a falha concêntrica. Mas o ouro, realmente, ele está na fase excêntrica do movimento, que é a negativa, que muitas pessoas falam. Então, exemplo da rosca direta de novo, você está aqui, contraiu o músculo, fase concêntrica, aí você parou, fase isométrica. E aí, se você está descendo devagar, controlando o peso, por isso que é importante você ter controle das cargas na musculação e controle do movimento, porque você não vai simplesmente soltar o peso, você vai conduzir o peso na volta. Essa condução na volta, se você encontrar o tempo de execução correto, os exercícios corretos, os ângulos corretos, o que vai acontecer? Você vai conseguir criar danos teciduais no teu músculo, na tua célula muscular, tão potentes a ponto de você liberar o MGF, que é a nossa molécula de definição. Então, o MGF ele é ativado principalmente quando você chega na falha, mas não é qualquer falha, é na falha excêntrica. E aí, deixa eu ver se agora um outro slide que eu separei. A Bruna comentou aqui, sabe o ponto zero do movimento junto com a cadência? Sim, o ponto zero é um nome que foi popularmente adaptado, foi criado esse nome há um pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, porém isso já existe há muito tempo, que é essa cadência do exercício. Então você tem fases diferentes do movimento para fazer, exemplo aqui, rosca direta, eu subo na concêntrica, a transição é chamada de isometria e a excêntrica é a volta. A cadência nada mais é que você tem um controle de tempo. Pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para fazer uma fase concêntrica, 2, 3, 4 segundos para fazer uma fase excêntrica, por exemplo. Então esse ponto zero é uma estratégia de usar variáveis na cadência. Então sim, as variações na cadência elas são ótimas para você ter maior liberação de MGF. Eu ia mostrar aqui mais um artigo para vocês, mas eu quero ler os comentários de vocês enquanto isso. A ponto de lembrar do treino por uma semana. É isso aí, Ketin. Você que já ativou o MGF semana passada sabe bem do que a gente está falando. Seguinte, vamos ver se agora não vai cortar aqui. Sobre a fase excêntrica, ainda cortou as laterais. Prometo que na próxima live eu vou conseguir alinhar certinho os conteúdos aqui para vocês poderem ler junto comigo. Enfim, esse artigo aqui, ele é da... Deixa eu até confirmar aqui qual que é a fonte dele. Quem quiser pegar fontes depois desses conteúdos, desses artigos,
pode me chamar no privado que eu envio aí, tá? Esse é um artigo de 2007, Heinemeier é o nome do autor, onde, através de estudos, ele identificou que a concentração de MGF é maior quando se chega na fase excêntrica do movimento, nessa fase negativa, do que em qualquer outra fase. Então, na concêntrica você não tem essa ativação de MGF, na isométrica você até tem um pouquinho, mas não é o principal, e o ouro realmente está na fase excêntrica e na falha excêntrica para você ter a ativação da molécula da definição, o nosso querido e amado MGF. Parei de compartilhar aqui. Estão me acompanhando? Estão conseguindo entender bem? Então, o que acontece? Treinos tradicionais, onde trazer resultados tradicionais, que você que já treina há mais tempo sabe, que chega aquele momento que você estagna, que você tem efeito platô, que aquela bananinha debaixo do glúteo não sai, que aquela pochetinha também não sai, que aquele braço de polenteira continua ali, você treina, você abusa da dieta e mesmo assim não evolui. Eu vi que a Bruna comentou aqui, Bruna é um exemplo perfeito de como que a gente fez ajustes no treino que mudaram muito o físico dela. Inclusive, quem estiver aqui já... Só lembrando, a gente tem um grupo no WhatsApp, acredito que a maioria de vocês já está nesse grupo. Quem não tiver, depois que terminar a live, vai lá no meu perfil para vocês entrarem e já ficarem atentos, porque a gente vai ter algumas aulas, algumas lives nas próximas semanas, e eu vou trazer alguns alunos que aplicam já as técnicas para ativação de MGF, e a Bruna é um dos exemplos aqui. O que aconteceu com ela? Em pouco tempo de treino novo, ela já fazia treinos com os treinadores há muitos anos. Há pouco tempo que a gente iniciou um trabalho juntos, a gente conseguiu transformar o físico dela somente com ajustes no treino. Não foi feito grandes ajustes na alimentação, nem nada disso. O que foi feito realmente é um treino que ele ative realmente momentos específicos do teu exercício para você ter essa falha excêntrica, mas não é somente isso. Porque imagina você chegando na falha excêntrica em um agachamento, ou com um supino, aqui, com a barra em cima de você. Aí você está ali, concêntrica, ó, é para você empurrar, para você fazer força, contrair o músculo. Aí a falha excêntrica é você não conseguir mais segurar a volta do exercício. Aí você imagina você fazendo um exercício buscando a falha excêntrica porque você sabe que teu MGF é bom para gerar hiperplasia. Só que aí você faz um exercício que se você não conseguir mais segurar a volta, a barra vai simplesmente ficar presa em cima de você, vai cair em cima do seu pescoço. Então, não são todos os exercícios que você pode fazer isso, não são em todos os momentos do treino que você pode fazer isso, são somente exercícios específicos, em momentos específicos, que vão te trazer esse resultado para você conseguir ter a melhor ativação da molécula da definição. E aí estou falando em algum momento que treinar até a falha concêntrica é ruim? Em nenhum momento. É ótimo que você treine até a falha concêntrica. Porém, chega um momento que vai ficar muito mais difícil de você conseguir progredir, evoluir, progredir em cargas, em força, na tua estética. E aí por isso que você precisa buscar essas estratégias que vão fazer com que você tenha essa ativação maior da falha excêntrica e da molécula da definição. Se conseguiram me entender aí, pessoal? Manda um ok aqui no chat se vocês estão comigo, se vocês entenderam bem, se vocês têm alguma dúvida sobre a molécula da definição ou sobre essas fases do movimento, fase excêntrica, concêntrica, isométrica, conseguiram entender bem o que é a molécula da definição e como ela vai trazer mais massa muscular para você de forma natural, mesmo que você já treine há anos? Ok, Denise, ok, Ângela. Ângela Borges, nome de atleta, hein? Bruna, Ricardo, show! Então, o que falta agora para vocês colocarem em prática? Já no próximo treino, hoje mesmo, quem for treinar daqui a pouquinho, o que falta para vocês colocarem em prática a molécula da definição no treino de vocês, o MGF. Sempre que vocês virem falando MGF, é a molécula da definição, tá? MGF é fator mecânico do crescimento. É o que faz com que você mude o jogo na musculação, que faz com que você consiga, mesmo já tendo anos de treino, dar estímulo diferente e gerar novas fibras musculares, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher exercícios do teu treino que você não corra riscos em relação à integridade para você falhar na fase excêntrica. Quais são esses riscos? Lembra que eu comentei do supino antes? Se você falhar na volta aqui, você vai ficar preso com a barra. Se você tiver com uma barra de agachamento nas costas e você falhar,
Você vai ficar preso à barra. Se você tiver com leg press com muita carga e você não tiver as estratégias corretas de ajuda, provavelmente você vai ter problemas ali quando chegar na falha excêntrica. Então, são exercícios que você vai conseguir ter maior segurança, principalmente se você treinar sozinho ou sozinha, para chegar nessa falha excêntrica. Eu vou dar aqui alguns exemplos de quais são esses exercícios e como que vocês podem estar aplicando isso. É importante você entender que, por mais que seja ótimo o MGF, que ele seja muito bom, não é a todo momento que você pode usar ele, tá? Você não deve começar teu treino já buscando ativar o MGF. Por quê? São fases, tá? Assim como um iniciante não deve buscar a molécula da definição logo nos primeiros meses, porque ele já vai ter uma progressão natural com treinos mais simples, o teu treino também não deve começar já buscando técnicas que ativem o MGF. Você deve buscar primeiro outros tipos de falha, como a falha concêntrica. Você deve buscar uma pré-ativação das musculaturas-alvo que você quer trabalhar. Por quê? As técnicas que a gente utiliza para ativar a molécula de definição são técnicas realmente intensas e que para muitas pessoas é até avançado demais. Pode ser que você às vezes ainda não tem uma boa técnica de execução, que você ainda precise passar por períodos de adaptação até você estar preparado para esse momento de ativar a molécula de definição. Porém, a notícia boa é que se você ainda não está preparado para atingir a molécula de definição, para chegar nesse momento específico do treino, de uma intensidade, de uma falha maior, você vai conseguir progredir muito bem, ter resultados muito bons com treinos mais simples, desde que sejam bem elaborados. Entenda o seguinte, simples não quer dizer ruim, simples é ótimo, na musculação o básico é o que manda, tá? Então assim, o que eu digo em relação a treinos simples, são aqueles treinos onde você vai ter às vezes uma carga submáxima para fazer. Algumas pessoas perguntaram o que é falha concêntrica, por exemplo, então eu vou explicar o que é submáximo. Quando aparece para você na tua fichinha de treino, por exemplo, para você fazer repetições, uma série de 12 a 15 repetições no teu treino. Como é que se chegou nesse número de repetições? Bom, esse número de repetições ele é simplesmente um indicativo de qual carga você deve utilizar para aquele exercício em específico. Então a gente vai somar algumas variáveis no teu treino, como o tempo de descanso que você vai ter, o tempo de treinamento que você já tem antecedente àquilo, o teu condicionamento em geral, né, o exercício que você vai estar aplicando, e aí eu vou determinar ali quantas repetições quero que você faça. Se você está para fazer ali 12 a 15 repetições, por exemplo, quer dizer que a carga que você deve usar, se a gente quiser chegar numa falha concêntrica ou na falha excêntrica mesmo para ativar o MGF, deve ser uma carga que você não consiga executar mais do que 15 repetições e nem que fique pesado demais a ponto de você fazer menos do que 12. Então é esse espaço ali entre 12 e 15 repetições que você deve estar buscando chegar na falha, não conseguir executar mais repetições e depois que o tempo de intervalo está proposto para você repetir a próxima série com aquela mesma carga e falhar ali novamente. É assim que você calibra a carga na musculação de uma forma ideal, tá bom? Então, calibrando essa carga na musculação, quando você vai buscar a ativação da molécula de definição, normalmente se utilizam repetições um pouco mais baixas, então você precisa usar um pouco mais de carga, tá? Talvez para você chegar ali em 8 repetições, 10 repetições bem feitas, tá? Não é você fazer uma repetição balançando todo o seu corpo e roubando pra caramba, mexendo cabeça, mexendo tronco, mexendo perna. Não, é 8, 10 repetições bem concentradinhas, tá? E aí você vai fazer ajustes na cadência do movimento. Então, ó, essa aqui é dica prática, tá? Ó, põe para filmar a tela aqui, para você não esquecer isso que já vai aplicar no teu próximo treino. A dica prática é você contar o tempo de execução em cada fase do movimento, tá? Você está ali no final do seu treino de pernas, por exemplo, fazendo a cadeira extensora, aquela de chutar, sabe? Que você fica sentado no banquinho e faz a extensão de joelhos. Nesse momento do treino, no finalzinho do treino, você vai contar mais ou menos uns 2, 3 segundos para fazer a fase concêntrica, ou seja, para estender os joelhos. E aí eu quero que você faça o seguinte, que você segure um ou 2 segundinhos parado aqui em cima, e aí que você desça bem devagarzinho dobrando os joelhos. E que você conte pelo menos 6 segundos para voltar. Quando você chegar aqui embaixo, você vai ficar 1 ou 2 segundos parado também, ou parada.
E aí, quando você parar aqui, você vai manter a tensão na sua coxa, no seu quadríceps, tá? E aí você vai tirar com força explosiva. Só que o que vai acontecer? Força explosiva é o quê? Você não precisa ficar segurando a carga, mas sim usar uma carga que você faça o máximo da força, mas que não faça assim, ó, isso. Se for isso aqui, é porque a carga está leve. Eu quero que você aplique força explosiva, mas com uma carga que o máximo da sua força permita você fazer isso aqui, ó. Gostaram da trilha sonora? Boa, né? Vou até repetir aqui, depois falando que eu grito na academia, ó. E aí, quando você sobe com força explosiva, é conduzindo o peso. Parando o segundinho em cima, na contração de pico, e aí você volta. Inspirando normalmente, você volta devagarzinho, segurando, parou, e aí prepara o gemido e... É isso que vai fazer com que você tenha um aumento da molécula de definição do MGF, porque você vai chegar na falha excêntrica. Se você fizer um movimento assim, ó, subindo e descendo, sem ter controle da descida, você simplesmente vai ter um estímulo, com sorte, de hipertrofia, que vai simplesmente gerar o IGF, que qualquer atividade física praticamente libera, uma caminhada, uma corrida acaba liberando o IGF, e você vai ter ali, talvez, um fortalecimento da sua célula, vai deixar ela mais forte, vai deixar ela maior, mas isso aí não é a solução para você que já treina mais tempo. Você perguntou, Dai, se tem que fazer o barulho? Sim, o barulho ele é obrigatório. Só cresce se gemer, isso aí é a lei universal da musculação. E quando você está com fone, é legal porque você pode gemer alto e ninguém dá atenção. Você não pode virar meme depois, tá? Então, ó, associa essa dica que eu passei para a extensora para todos os outros exercícios da musculação. Tá? Você pode, salvo aqueles cuidados que eu comentei com você. Supino com barra aqui na mão, barra livre, você vai ter um risco de se machucar. Agachamento com barra livre, risco de lesão. Porque você vai chegar na falha excêntrica e talvez você não consiga voltar para a concêntrica. E aí, como é que você vai fazer? Quem vai te salvar ali? O Chapolin Colorado? Não vai. Então você precisa, principalmente se você treina sozinho, saber os exercícios que são mais seguros para você, que você tem mais capacidade de estabilizar o movimento e de chegar nessa falha excêntrica. E acima de tudo, você está concentrado e concentrada, porque a todo momento o teu cérebro vai querer fazer você parar. O teu cérebro vai fazer o máximo de possível para você mudar o padrão de movimento, para você desistir, vai começar a sentir queimação, e aí que vai diferenciar quem realmente tem resultado de quem não tem. É você saber o que aquele momento do treino faz, que é ativar a molécula de definição, e você buscar aquilo. É aquilo que torna a musculação desafiadora e gostosa de fazer, no geral. A Dai comentou, acho que você não está crescendo porque você está treinando em silêncio. É possível. Pessoal, brincadeira, lógico aqui, né? Ninguém gosta de ter alguém do seu lado gritando igual louco. Mas assim, na musculação a gente cuida muito com a respiração também. Isso aqui já é um outro tópico, mas eu vou passar rapidinho para vocês. A respiração, ela normalmente deve mandar no movimento. Então, essas fases específicas do movimento tem fases da respiração também que fazem com que o teu corpo ele entre em uma melhor harmonia de movimento. E aí essa respiração, ela tende a ser mais forte, né, quando você está treinando. Então é natural você fazer uma fase de expiração com um pouco mais de barulho, mas não é gemer, soltar o ar com força faz com que você ative mais o seu abdômen, com que você consiga ter mais estabilidade no seu movimento e também para afinar a sua cintura. E o descanso ativo, olha, descanso ativo, se você tem força depois de uma série que ative a molécula de definição, de ativar o MGF, se você tem força para fazer um descanso ativo, você não ativou o MGF, pode ter certeza. Porque quando você chega nesse momento da falha excêntrica, você não vai ter força para mais nada. Você vai estar concentrado e não morrer simplesmente. Tá? A Ju está perguntando se a aula vai ficar gravada. Ju, a gente tem mais uns 5 minutinhos só de aula aqui. Eu não sei se vou deixar gravado realmente, mas eu quero deixar gravado. Só que se você ainda não está no grupo do WhatsApp, vai para o grupo do WhatsApp porque eu devo deixar o link lá para eles, tá bom? Enfim, para a gente concluir o conteúdo aqui, vocês viram que, olha, tem bastante coisa e quando eu vinha falando de molécula de definição não era nem uma jogadinha de marketing, não era pegadinha, nada disso. Era realmente uma descoberta, é algo novo na ciência que até questão de 10, 15 anos ainda era muito controverso. Hoje já se tem um consenso muito maior na ciência que a gente consegue
ter a hiperplasia, e a gente consegue, acima de tudo, saber em que momento do treino que você consegue ter esse aumento de células musculares e como que isso aí é benéfico para você que já treina mais tempo, para você que quer melhorar o seu glúteo, melhorar seu braço, melhorar a sua coxa e quer ter mais tônus muscular e chegar naquele efeito platô. Então, busquem a falha excêntrica, tá? Para vocês terem mais hiperplasia, ativação de MGF, molécula de definição. Como esse é um conteúdo muito extenso e que tem várias variáveis ali envolvidas, eu provavelmente vou fazer mais lives, tá? Eu devo fazer mais lives já talvez semana que vem, na outra, eu devo fazer mais alguns conteúdos relacionados à molécula de definição, tá? Eu devo convidar alguns alunos sempre pra gente fazer alguns conteúdos juntos, tá? E antes de vocês ir embora, eu quero um recado importantíssimo. Agora é a parte mais importante dessa aula aqui, tá? É tão importante que eu vou até fazer uma pose aqui para vocês tirarem um print e me marcar nos stories, tá? Vou fazer o seguinte, ó, deixar aqui aparecendo a molécula de definição, mas eu vou tapar aqui, ó, como é que ativa a hiperplasia, para vocês printarem e não aparecer o segredo que a gente compartilhou aqui para outras pessoas. Fechou? Tira o print aí. Seguinte, Denise, Joaquim, obrigado aí, ó. O dia da próxima aula provavelmente, quase certo, vai ser quinta-feira que vem, tá? Mas o que eu tenho de data já, certo, é uma semana de conteúdos que eu vou fazer mês que vem, tá? Dia 21, 22 e 23 de março, nós vamos ter a Semana da Definição Muscular. Vai ser ao vivo, vai ser gratuito e vocês vão ter esse conteúdo muito mais esmiuçado em 3 dias para a gente poder explicar não somente como chegar em falha concêntrica, mas como fazer a melhor seleção de exercícios. Vocês vão nesses 3 dias poder ter uma transformação real, né, de como que o MGF, a molécula de definição, vai influenciar nos resultados de vocês, mas acima de tudo, não é somente MGF, são outras coisas, são exercícios específicos, são estratégias específicas que você tem que entender para conseguir ter resultados diferenciados, principalmente se você já treina há mais tempo, tá bom? Então, dia 21, 22 e 23 de março, marca aí na tua agenda, já pega, anota no papel, cola na janela, cola na geladeira, cola na testa, tá? Faz uma tatuagem no braço. A gente tem um encontro, 21, 22 e 23. Vai ser a Semana da Definição Muscular. Isso aqui foi só uma pitadinha de um pequeno pedaço do conteúdo que eu vou mostrar para vocês muito mais depois. A gente vai ter mais algumas aulas, algumas lives nas próximas semanas, provavelmente na quinta-feira já. Mas agora, vocês têm que fazer o seguinte, tá? Acabando a aula aqui, vocês vão no meu perfil, aqui. Vocês vão no meu perfil e já tá lá o link para vocês serem lembrados e fazerem parte do grupo exclusivo para a nossa Semana da Definição Muscular, beleza? Quem já estava no nosso grupo da aula da molécula de definição, da aula de hoje, continua no grupo do WhatsApp, tá? Continua no grupo porque é lá que a gente vai estar mantendo ali os recados importantes, dando ali bastante informação para vocês e relembrando vocês dos próximos encontros, tá? Não sai de lá. E quem não tá, não perde mais tempo, clica no link que está na minha bio, porque é lá que você vai poder ficar sabendo de quando vão ser as próximas aulas e também ter acesso a alguns conteúdos, alguns spoilers da Semana da Definição Muscular. Beleza? Deixa eu ver alguns comentários aqui. A Daí comentou que estou de braço abaixado por causa do desodorante. Não, mas é o seguinte, eu tenho que confessar para vocês, eu tinha outro desodorante. Só que aquele desodorante que eu postei nos stories, eu fiquei muito indignado com ele. Porque ele emperrou do nada, não tem explicação para aquilo. Enfim, Edmar, eu acho que o propósito desse conteúdo valioso gratuito é para você vender o curso de caligrafia, que logo você vai estar disponibilizando a comercialização. Eu tenho que fazer muito conteúdo gratuito porque, olha, vai ser caro esse curso de caligrafia aqui, ó. Vocês acham que vai ser qualquer dinheirinho? Não, ó. Prepara pelo menos uns 10 mil reais para você aprender a escrever e desenhar com essa perfeição aqui, ó. Não parece que foi tirada uma foto do corpo humano? Tá perfeito. Jane, agradecer pela aula, Denise também, ó, que bom ter vocês aqui, espero contar com vocês nas próximas aulas e na Semana da Definição Muscular também. Nazaré Reis, aula da beleza, gostei desse nome aí, hein, Marlene? Precisamos entender o funcionamento do corpo para ter resultado. Exatamente isso, Janiara.
perco o estímulo pela academia por não ter orientação de verdade. Quem dera um prof como você nas academias. Muito obrigado. Amei sua aula, que Deus te abençoe. E igualmente, seguinte, tanto para você, Janela, como para qualquer pessoa, eu sempre digo o seguinte, ó, quem aprende não depende. Quanto mais você entender o funcionamento do seu corpo, mais bem feito você vai fazer teu treino, porque você vai saber por que você está fazendo aquele exercício, você vai conseguir saber em que momento do exercício que você tem que sentir falha, o que você tem que sentir em cada fase do movimento. Então não é simplesmente pegar uma fichinha qualquer e falar, ó, faz esse exercício, depois faz esse por 10 vezes, põe em peso, e vai ser um negócio super desagradável para você, vai ser chato de fazer, por isso que as pessoas desistem de treinar. Então, quando você aprende, você não depende. E outra coisa, as pessoas elas seriam muito menos reféns delas mesmas se elas tivessem o mínimo conhecimento sobre a fisiologia básica. Olha, isso aqui é uma frase que eu vou colocar na minha lápide, tá? Então, ó, lembrem o seguinte, as pessoas seriam muito menos reféns delas mesmas se elas tivessem o mínimo conhecimento da fisiologia básica. Por isso que as pessoas fazem dieta que zera carbo por semanas, por isso que as pessoas fazem treinos extenuantes, porque as pessoas não têm conhecimento do que funciona e não funciona. Alguma vez alguém já te falou sobre MGF, sobre molécula de definição, sobre hiperplasia? Alguma vez alguém já te explicou o que é falha muscular e como é que você deve chegar a essa falha? Isso aqui é o que você deveria saber logo que você começa a treinar. Só que o movimento humano, o exercício físico, ele é tão natural do corpo humano que as pessoas acabam indo para a academia, fazem exercícios aleatórios, têm resultados aleatórios e acham que é aquilo ali. Mas a gente vai mudar isso aí aos pouquinhos, eu tenho certeza que vocês já são um pedaço dessa transformação aqui. Tá? Então, ó, que bom que você gostou do ditado aí, Nazaré. Ó, quem aprende não depende, isso aí serve para tudo, tá? E se você entender ali o funcionamento do teu corpo, o básico sobre postura de execução, você vai ficar menos dependente de um instrutor da academia, porque a gente sabe que às vezes não é toda academia que tem um bom instrutor. Você vai ficar menos dependente de uma estrutura para você poder treinar em casa, por exemplo, se você quiser. E você vai ser realmente dono do seu corpo e não refém dele. Pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Foi um prazer essa aula, eu gostei bastante do conteúdo. Espero que vocês tenham feito o print lá e me marcado nos stories. E a gente vai se falar agora no grupo do WhatsApp. Beleza? O grupo do WhatsApp, o link está na minha bio. E nesse grupo é onde a gente vai estar ali já aquecendo os motores para a Semana da Definição Muscular, que acontece do dia 21 ao dia 23 de março. Vai ser ao vivo e gratuito, eu conto com a presença de vocês. E antes disso a gente vai ter mais algumas lives, alguns encontros de aquecimento aí. Agora eu desejo para vocês uns bons treinos e eu quero que vocês nos próximos posts interajam com a gente e ativem o MGF, ativem a molécula da definição nos treinos de vocês para ter resultados que vocês nunca conseguiram antes. Foi um prazer, até mais, nos vemos em breve.